Numa véspera de Natal marcada por luto e silêncio, um pai retorna para casa acreditando que nada mudaria. Mas ao cruzar a porta, escuta a risada da filha. Um som há muito esquecido, vindo do fundo da casa. Ali, encontra a criança brincando com a nova babá, que em poucos dias conseguiu o que ele não conseguiu em anos. O que parecia uma noite comum se transforma no início de uma redenção profunda e de um confronto inevitável. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A noite caía sobre São Paulo com aquela pressa típica de dezembro, quando o sol se despede cedo e as luzes da cidade começam a competir com o crepúsculo alaranjado que ainda insiste em colorir o horizonte. Ricardo Mendes estacionou o carro na garagem do prédio onde morava, no bairro de Perdizes, e desligou o motor com um suspiro longo e cansado. Suas mãos tremiam levemente sobre o volante. Não era só o cansaço físico da viagem de negócios que o consumia. Era algo mais profundo, mais antigo, algo que carregava nos ombros desde aquele dia de março, 1 ano e meio atrás, quando tudo mudou. Laura. O nome da esposa ainda doía como uma ferida aberta, daquelas que nunca cicatrizam completamente. Ricardo fechou os olhos e permitiu que a memória dela invadisse sua mente por um instante. O sorriso dela, a forma como arrumava os cabelos atrás da orelha quando estava concentrada, o cheiro de lavanda que sempre deixava no ar quando passava. Tudo isso ainda estava vivo dentro dele, pulsando como um coração fantasma que se recusava a parar de bater. Mas a dor era grande demais. E Ricardo havia encontrado uma forma de fugir dela. Trabalho, reuniões intermináveis, viagens para Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, contratos, propostas, planilhas, apresentações. Qualquer coisa que o mantivesse longe daquela casa, longe das memórias, longe da realidade insuportável de que Laura não voltaria mais. E longe também de Sofia. Sofia, a filha. 5 anos de idade, olhos castanhos enormes como os da mãe, cabelos escuros sempre presos em um rabo de cavalo mal feito. Sofia, que havia nascido com autismo e que, desde muito cedo, precisava de cuidados especiais, de rotinas estruturadas, de paciência infinita. Laura sempre soube como lidar com ela. Laura entendia cada gesto, cada som, cada silêncio da filha. Mas Ricardo nunca aprendera. Ele amava Sofia, amava profundamente, mas se sentia perdido diante dela. E quando Laura partiu, essa sensação de impotência se transformou em medo, e o medo em fuga. Ele pegou a mala do banco de trás e caminhou até o elevador. Eram quase 18 horas de uma véspera de Natal. As ruas estavam cheias de gente correndo atrás dos últimos presentes, das últimas compras para a ceia. Mas Ricardo não havia comprado nada. Não havia planejado nada. O Natal para ele era apenas mais um dia que precisava passar, mais uma data que trazia lembranças dolorosas demais. O elevador subiu devagar até o 7º andar. Ricardo observou seu reflexo no espelho embaçado. 38 anos, mas parecia ter 10 a mais. Olheiras fundas, barba por fazer, terno amarrotado. Um homem que havia desistido de si mesmo sem perceber. Quando a porta se abriu, ele caminhou pelo corredor silencioso até a porta do apartamento. Colocou a chave na fechadura esperando encontrar o que sempre encontrava. Silêncio. Vazio. Sofia provavelmente já estaria dormindo, ou quieta em seu quarto, e a babá sentada na sala mexendo no celular, esperando o fim do expediente. Mas ao abrir a porta, algo diferente aconteceu. Uma risada. Ricardo congelou com a mão ainda na maçaneta. Era a risada de Sofia, clara, espontânea, cristalina como o som de sinos ao vento. Ele não ouvia aquele som há tanto tempo que, por um momento, achou que estava imaginando. Mas não. A risada continuou, seguida de palmas e de uma voz feminina cheia de entusiasmo. Vem, Sofia, você consegue. Isso mesmo, meu amor, olha só como você está fazendo direitinho. Ricardo deixou a mala no chão e caminhou devagar pela sala em direção ao som. Seus passos eram silenciosos sobre o tapete bege.
Ele passou pela estante cheia de livros que ninguém mais tocava, pela mesa de jantar onde há meses ninguém se sentava junto, e parou na entrada da sala de brinquedos. O que viu o deixou sem ar. Sofia estava sentada no chão, cercada de blocos coloridos de montar. Seus olhos brilhavam de concentração enquanto encaixava uma peça na outra, criando uma torre torta, mas cheia de vida. E ao lado dela, sentada no chão com as pernas cruzadas, estava a babá, Juliana. Ela havia sido contratada há apenas 3 semanas, depois que a babá anterior pediu demissão, alegando que não conseguia lidar com a criança. Juliana era jovem, devia ter uns 25 anos. Cabelos castanhos lisos até os ombros, rosto delicado, olhos verdes que transmitiam uma calma que Ricardo nunca havia visto em ninguém. Ela estava vestida de forma simples, jeans e uma blusa branca, e sorria para Sofia com uma doçura genuína, sem pressa, sem frustração, sem aquele cansaço que todas as outras babás demonstravam depois de alguns dias. Muito bem, Sofia. Agora vamos colocar essa peça azul aqui em cima. Pode tentar. Não precisa ter medo de errar. Sofia pegou a peça azul com as 2 mãos, aproximou devagar da torre e, com cuidado, encaixou. A torre balançou, mas não caiu. E Sofia riu de novo, batendo palmas com as mãozinhas pequenas. Consegui. A voz de Sofia era baixa, quase um sussurro, mas estava ali. Ela estava falando, comunicando. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se no batente da porta, incapaz de entrar, incapaz de se anunciar. Ele só queria ficar ali, observando, tentando entender o que estava acontecendo. Por que aquela menina ali, sorrindo, interagindo, construindo, não era a mesma criança que ele deixara 3 semanas atrás? Ou talvez fosse. Talvez Sofia sempre tivesse sido assim, e ele apenas nunca soubesse como alcançá-la. Juliana notou o movimento na porta e virou a cabeça. Seus olhos encontraram os de Ricardo. Ela não pareceu assustada, apenas deu um pequeno sorriso e fez um gesto discreto com a cabeça, como se dissesse, está tudo bem. Ricardo acenou de volta, ainda paralisado. Juliana voltou a atenção para Sofia. Sabe o que eu acho, Sofia? Acho que você é uma arquiteta incrível. Essa torre ficou linda. Que tal a gente fotografar para você mostrar para o papai quando ele chegar? Papai. A palavra saiu da boca de Sofia como uma pergunta. Ela olhou ao redor, procurando. E então seus olhos encontraram Ricardo na porta. Por um segundo, ele temeu que ela ficasse assustada, que recuasse, que voltasse ao silêncio. Mas Sofia apenas inclinou a cabeça para o lado, como fazia quando estava curiosa. Oi, filha. A voz de Ricardo saiu rouca, travada. Ele entrou na sala devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar aquele momento frágil e precioso. Sofia olhou para Juliana, como se pedisse permissão para algo. Juliana sorriu. Pode ir, meu amor. É o papai. E então, para o completo espanto de Ricardo, Sofia se levantou e caminhou até ele. Não correu, não pulou em seus braços como as crianças fazem nos filmes, mas caminhou, devagar, com os passinhos cuidadosos dela, e parou na frente dele. Ricardo se ajoelhou no chão para ficar na altura dela. Oi, Sofia. Oi. Ela estendeu a mão pequena e tocou o rosto dele, os dedos gelados contra a barba por fazer. Ricardo sentiu os olhos arderem. Quando foi a última vez que ela o tocara? Quando foi a última vez que ele realmente a vira, não como um peso ou uma responsabilidade, mas como sua filha? Você construiu uma torre muito bonita. Torre. Sofia repetiu a palavra e sorriu. Então se virou e voltou para Juliana, sentando-se de novo ao lado dela. Ricardo ficou ali, ajoelhado, sentindo algo quebrar dentro do peito. Não era dor, era vergonha. Uma vergonha profunda, ardente, insuportável. Juliana se levantou com delicadeza e se aproximou dele. Seus olhos verdes o encararam com uma compreensão que Ricardo não merecia. Senhor Ricardo, bem-vindo de volta. Sofia teve um dia maravilhoso hoje. Ela montou essa torre, pintou um desenho e até ajudou a organizar os brinquedos. Estamos trabalhando com uma rotina nova, com atividades sensoriais e pedagógicas adaptadas. Ela está respondendo muito bem.
Eu vi, eu ouvi a risada dela. Juliana sorriu. Ela ri bastante agora, principalmente quando brincamos com massinha ou quando canto para ela. Como você conseguiu isso? A pergunta saiu antes que Ricardo pudesse pensar. Juliana hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu não consegui nada, Sr. Ricardo. Sofia sempre foi capaz. Ela só precisava de alguém que soubesse esperar, que respeitasse o tempo dela, que mostrasse para ela que o mundo não é um lugar assustador. Crianças como Sofia precisam de previsibilidade, de afeto constante, de paciência. E eu tenho muito amor para dar. Ricardo baixou os olhos. Paciência. Afeto constante. Tudo o que ele não havia conseguido oferecer para a própria filha. Eu preciso conversar com você depois que Sofia dormir. Claro, sem problemas. Juliana voltou para o chão e continuou brincando com Sofia como se nada tivesse acontecido. Ricardo saiu da sala, pegou a mala e foi para o quarto. Fechou a porta, sentou na beirada da cama e enterrou o rosto nas mãos. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas e quentes, molhando seus dedos. Ele chorou pela esposa que perdera, pela filha que abandonara emocionalmente, pelo pai que nunca conseguira ser. Chorou pela solidão, pelo vazio, pela culpa que o consumia todos os dias. Quanto tempo ficou ali, ele não soube dizer, mas quando se levantou já era noite fechada. Tomou um banho, trocou de roupa e voltou para a sala. Juliana estava na cozinha, preparando o jantar de Sofia. A menina estava sentada à mesa, balançando as perninhas e olhando para um livro de figuras. Ela janta sempre às 19 horas. Depois toma banho, escova os dentes e vai para a cama às 20 horas. A rotina ajuda muito. Ricardo observou a cena. Tudo parecia tão organizado, tão tranquilo. Juliana servia o prato de Sofia com cuidado, cortando os pedaços pequenos, colocando na ordem certa, porque ele sabia que Sofia não gostava quando as comidas se misturavam. Como Juliana sabia disso? Como ela sabia de tantas coisas que ele, o pai, nunca soubera? Você quer jantar também, Sr. Ricardo? Não, obrigado. Eu como alguma coisa depois. Juliana acenou e voltou a atenção para Sofia. Conversava com ela o tempo todo, explicando cada coisa, perguntando se estava gostoso, elogiando quando ela comia direitinho. Sofia respondia pouco, mas respondia. E isso já era um milagre. Depois do jantar, Juliana levou Sofia para o banho. Ricardo ficou na sala, ouvindo os sons da água, a voz suave de Juliana cantando baixinho uma canção de ninar, e os risos ocasionais de Sofia. Quando Juliana trouxe a menina de volta, já de pijama e com os cabelos molhados, Sofia parecia sonolenta e feliz. Vamos dar boa noite para o papai? Sofia caminhou até Ricardo e, para sua surpresa, subiu no colo dele. Era um gesto pequeno, mas significava tudo. Ricardo a abraçou com cuidado, como se abraçasse algo muito frágil e precioso. Boa noite, Sofia. Noite, papai. Juliana levou Sofia para o quarto. Ricardo ouviu o som da história sendo lida, a voz suave de Juliana preenchendo o silêncio. Quando ela voltou, quase meia hora depois, Sofia já estava dormindo. Ela dorme a noite toda? Sim, desde que começamos a rotina nova. Ela se sente segura, então dorme tranquila. Ricardo fez um gesto para que Juliana se sentasse. Ela se acomodou no sofá, mantendo a postura profissional, mas relaxada. Ele não sabia por onde começar. Juliana, eu preciso agradecer. Eu não sei o que você fez, mas Sofia está diferente. Melhor. Muito melhor. Eu só dei o que ela precisava, Sr. Ricardo. Atenção, estrutura, carinho. Sofia é uma menina incrível. Ela só precisava de alguém que acreditasse nisso. Por que as outras babás não conseguiram? Juliana suspirou. Porque elas não entendiam. Crianças com autismo não são difíceis. Elas são diferentes. E diferente não é ruim. Sofia não precisa ser consertada. Ela precisa ser compreendida. Eu estudei muito sobre isso, fiz cursos, me especializei. Trabalhar com crianças especiais sempre foi meu sonho. Ricardo olhou para ela com uma admiração misturada com vergonha. Eu nunca soube como lidar com ela desde que ela nasceu. Laura sempre foi melhor nisso.
E quando Laura partiu, eu simplesmente fugi. Enterrei tudo no trabalho e deixei Sofia sozinha. Eu sou um péssimo pai. Não diga isso. A voz de Juliana era firme, mas gentil. O senhor está sofrendo, está de luto, e isso é humano. Mas Sofia ainda está aqui. E ela precisa do senhor. Não é tarde demais. Como eu faço? Como eu me reconecto com ela? Comece devagar. Passe mais tempo em casa. Participe das rotinas. Brinque com ela. Escute ela, mesmo quando ela não falar com palavras. As crianças com autismo se comunicam de muitas formas. Sofia é muito expressiva. O senhor só precisa aprender a língua dela. Ricardo acenou, absorvendo cada palavra. Pela primeira vez em muito tempo, sentia algo que não era desespero. Era esperança. Pequena, frágil, mas real. Eu vou tentar. Eu prometo que vou tentar. Juliana sorriu. É tudo o que Sofia precisa. Ela se levantou, pegou a bolsa e se preparou para sair. Mas antes de abrir a porta, virou-se para Ricardo. Senhor Ricardo, amanhã é Natal. Eu não sei se o senhor tem planos, mas eu estava pensando em fazer uma ceia simples aqui. Para Sofia. Nada muito elaborado, mas algo que ela goste. Crianças precisam de rituais, de memórias boas. Se o senhor permitir, claro. Ricardo sentiu a garganta apertar. Pode fazer. E por favor, me chame de Ricardo. Nada de senhor. Juliana acenou e saiu. Ricardo ficou sozinho na sala silenciosa. Caminhou até o quarto de Sofia e entreabriu a porta. A menina dormia tranquila, abraçada em um ursinho de pelúcia que Laura havia dado a ela quando nasceu. Ricardo entrou no quarto, ajoelhou-se ao lado da cama e observou o rosto da filha. Ela era tão pequena, tão frágil. E ele a havia abandonado quando ela mais precisava dele. Desculpa, Sofia, desculpa por tudo. Eu prometo que vou ser melhor. Eu prometo que vou estar aqui. Ele beijou a testa dela com cuidado e saiu do quarto. Mas ao voltar para a sala, sentiu algo mudar no ar. A porta do apartamento se abriu e uma figura conhecida entrou sem bater. Beatriz, a irmã de Laura, a tia de Sofia. Beatriz tinha 35 anos, 2 a menos que Laura teria agora. Era bonita, mas seu rosto carregava uma dureza que Laura nunca tivera. Cabelos loiros curtos, roupas sempre impecáveis, postura ereta e autoritária. Desde a partida de Laura, Beatriz havia assumido o papel de guardiã da memória da irmã, aparecendo na casa quase todos os dias, reorganizando tudo, criticando tudo, controlando tudo. Ricardo, você voltou. A voz dela não carregava alegria. Era apenas uma constatação. Oi, Beatriz. Sim, cheguei hoje à tarde. Ela olhou ao redor, os olhos vasculhando cada canto. A babá nova já foi embora? Sim. Juliana saiu agora há pouco. Juliana. Beatriz repetiu o nome com desdém. Esse nome não combina com essa casa. Laura sempre quis uma babá mais experiente, mais velha, alguém de confiança. Juliana é de confiança. E Sofia está muito bem com ela. Beatriz cruzou os braços. Eu preciso conversar com você sobre isso, Ricardo. Essa menina tem 25 anos. O que ela sabe sobre cuidar de uma criança especial? Sofia precisa de alguém sério, não de uma mocinha que fica brincando no chão. Sofia está feliz, Beatriz. Ela está rindo, falando, interagindo. Juliana está fazendo um trabalho incrível. Ou ela está fazendo você acreditar nisso? Ricardo sentiu a irritação subir. O que você quer dizer com isso? Só estou dizendo que você precisa ter cuidado. Você é um homem viúvo, bem-sucedido, vulnerável. Essas meninas sabem como se aproveitar. Juliana não é assim. Ela se importa de verdade com Sofia. Beatriz deu um sorriso frio. Você mal conhece essa mulher, Ricardo. Eu conheço Sofia desde que ela nasceu. Eu estive aqui todos os dias depois que Laura partiu. Eu sou a única família que essa criança tem além de você. E eu não vou permitir que uma estranha venha aqui e ocupe o lugar da minha irmã. Ninguém está ocupando lugar nenhum, Beatriz. Juliana é a babá. Ela cuida de Sofia, é o trabalho dela. Beatriz se aproximou, os olhos fixos nos dele. Amanhã é véspera de Natal. Eu vou preparar a ceia aqui, como Laura faria. Vou usar as receitas dela, arrumar a mesa como ela arrumava. Sofia precisa lembrar da mãe.
Ricardo respirou fundo, tentando manter a calma. Juliana já se ofereceu para fazer uma ceia simples para Sofia. Então desmarca. Essa casa é minha tanto quanto é sua. Laura era minha irmã, e eu não vou deixar que você apague a memória dela trazendo estranhos para tomar o lugar dela. Beatriz saiu antes que Ricardo pudesse responder, batendo a porta com força. Ele ficou ali, parado, sentindo o peso da manipulação emocional que Beatriz exercia sobre ele. Ela sempre usava Laura como arma, como desculpa, como justificativa para controlar tudo. E Ricardo, consumido pela culpa, nunca soubera como se opor a ela. Mas agora, algo estava diferente. Ele vira Sofia feliz, vira sua filha viva de novo, e não ia permitir que Beatriz destruísse isso. Não importava o quanto doesse, não importava o quanto ela tentasse manipulá-lo. Ele precisava proteger Sofia. E se isso significava enfrentar Beatriz, então ele enfrentaria. A noite caiu pesada sobre São Paulo. Ricardo foi para a cama, mas não conseguiu dormir. Sua mente estava cheia de pensamentos, de memórias, de medos e de uma determinação frágil que tentava se firmar dentro dele. Amanhã seria a véspera de Natal, e ele sabia que seria uma noite que mudaria tudo. A manhã de véspera de Natal amanheceu com um céu cinzento sobre São Paulo. Aquele tipo de dia em que o sol teima em se esconder atrás das nuvens carregadas, mas que não chegam a despejar chuva. Ricardo acordou cedo, antes mesmo do despertador tocar. Havia dormido mal, acordando várias vezes durante a madrugada, a mente inquieta percorrendo labirintos de memórias e preocupações. Conversa com Beatriz ainda ecoava em seus pensamentos, mas algo maior o incomodava. A percepção dolorosa de que ele tinha sido um pai ausente, de que Sofia havia crescido sem ele e de que uma estranha conseguira em 3 semanas o que ele não conseguira em 5 anos. Levantou-se, vestiu um moletom e caminhou até a cozinha. Preparou café, sentou-se à mesa e ficou ali, observando o apartamento silencioso ao seu redor. Tudo estava arrumado demais, limpo demais, impessoal demais. Aquele lugar não parecia mais um lar. Parecia um mausoléu dedicado a Laura, onde cada objeto estava congelado no tempo, cada móvel posicionado exatamente como ela deixara, cada foto emoldurada como um altar de memórias que ninguém tinha coragem de mover. Às 7:30 da manhã, a campainha tocou. Era Juliana. Ricardo abriu a porta e ela entrou com um sorriso tranquilo, carregando uma sacola de pano cheia de materiais. Bom dia, Ricardo. Trouxe algumas coisas para as atividades de hoje. Vamos fazer biscoitos de Natal com a Sofia. Ela adora mexer com massas e texturas. Bom dia. Pode entrar. Sofia ainda está dormindo. Tudo bem. Vou preparar o café da manhã dela enquanto isso. Juliana foi para a cozinha e começou a trabalhar com uma eficiência silenciosa. Ricardo a observou de longe, notando cada gesto cuidadoso, cada movimento pensado. Ela cortou frutas em pedaços pequenos, preparou uma vitamina, separou o pãozinho que Sofia gostava, esquentou o leite na temperatura exata. Como ela sabia de tudo isso? Quantas horas ela havia passado observando, aprendendo, se dedicando a conhecer cada detalhe da rotina de Sofia. Ricardo, você quer tomar café com a gente? Acho que seria bom para Sofia. Ele hesitou. A ideia de sentar à mesa, de participar daquela rotina matinal, parecia estranha, mas ele havia prometido tentar. Eu quero? Juliana sorriu e colocou mais um prato na mesa. Poucos minutos depois, Sofia apareceu na porta do quarto, ainda de pijama, os cabelos bagunçados, esfregando os olhos com as mãozinhas. Ao ver Juliana, seu rosto se iluminou. Juju era o apelido que Sofia havia dado para ela. Juliana abriu os braços e Sofia correu para eles, abraçando a babá com uma intensidade que fez o peito de Ricardo apertar. Quando foi a última vez que Sofia o abraçara assim? Quando foi a última vez que ele estivera presente o suficiente para merecer um abraço assim? Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Sofia acenou com a cabeça, e então percebeu Ricardo sentado à mesa. Ela parou, observando-o como se tentasse entender o que ele estava fazendo ali. Ricardo sorriu, tentando parecer natural.
Bom dia, Sofia. Vim tomar café com vocês. Sofia olhou para Juliana buscando confirmação. Juliana acenou com a cabeça, encorajando. Devagar, Sofia caminhou até a cadeira ao lado de Juliana e subiu nela. Não era ao lado de Ricardo, mas ele entendeu. Era um processo. Sofia precisava de tempo para confiar nele de novo, se é que algum dia ela confiara. O café da manhã foi tranquilo. Juliana conversava com Sofia o tempo todo, explicando cada coisa, fazendo perguntas simples, elogiando cada pequena conquista. Sofia comeu direitinho, bebeu a vitamina toda e até usou o guardanapo para limpar a boca sozinha. Ricardo assistia a tudo em silêncio, impressionado com o quanto sua filha havia evoluído. Hoje vamos fazer biscoitinhos de Natal, lembra? Você vai me ajudar a misturar tudo. Biscoito. Sofia repetiu a palavra e bateu palminhas. Juliana olhou para Ricardo. Você quer participar? Era a segunda chance que ela oferecia. Ricardo não ia desperdiçá-la. Eu adoraria. Depois do café, Juliana ajudou Sofia a se trocar e escovar os dentes. Depois montou a estação de culinária na mesa da cozinha, colocou aventais em Sofia e nela mesma, espalhou os ingredientes e começou a ensinar. Ricardo ficou ali, observando de pé, sem saber muito bem o que fazer. Ricardo, você pode separar as forminhas de biscoito? Estão naquela gaveta ali. Ele obedeceu, feliz por ter algo concreto para fazer. Pegou as forminhas em formato de estrela, árvore de Natal, coração. Juliana começou a misturar os ingredientes com Sofia, deixando a menina colocar a farinha, quebrar os ovos com ajuda, mexer a massa com as mãozinhas pequenas. Havia farinha em todo lugar, na mesa, no chão, no rosto de Sofia. Mas ninguém se importava. Sofia ria, se lambuzava, se divertia. Agora vamos abrir a massa e usar as forminhas. Ricardo, você pode ajudar a Sofia? Ele se aproximou, ajoelhou-se ao lado da filha. Sofia olhou para ele, hesitante. Ricardo pegou uma forminha de estrela e mostrou para ela. Vamos fazer uma estrela? Sofia pegou a forminha da mão dele e pressionou na massa. O biscoito ficou torto, imperfeito, mas era dela. Ela havia feito. E quando olhou para Ricardo, havia um brilho no olhar que ele não via há muito. Tempo, aprovação, orgulho, conexão. Ficou lindo, Sofia. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas real. E naquele momento, Ricardo sentiu algo se curar dentro dele. Era apenas um biscoito torto, mas significava muito mais. Significava que talvez ainda houvesse tempo. Talvez ele ainda pudesse ser o pai que Sofia merecia. Passaram a manhã inteira fazendo biscoitos. Quando finalmente colocaram as formas no forno, a cozinha estava uma bagunça, mas havia risos, havia vida, havia algo que Ricardo não sentia há muito tempo. Felicidade. Simples, pura, inesperada. Juliana limpou Sofia e levou a menina para a sala brincar enquanto os biscoitos assavam. Ricardo ficou na cozinha, limpando a bagunça, sentindo o cheiro doce que começava a se espalhar pelo apartamento. Quando terminou, foi até a sala e encontrou Juliana e Sofia montando um quebra-cabeça no chão. Ele sentou no sofá, apenas observando. E então Juliana fez algo que o surpreendeu. Sofia, por que você não chama o papai para brincar com a gente? Sofia olhou para Ricardo, avaliando. Depois, estendeu a mão pequena segurando uma peça do quebra-cabeça. Papai, aqui. Ricardo desceu do sofá e sentou no chão ao lado delas. Sofia colocou a peça na mão dele e apontou para um espaço vazio no quebra-cabeça. Ele encaixou a peça e Sofia bateu palmas. Era um gesto pequeno, mas para Ricardo era tudo. Pela primeira vez, ele estava fazendo parte da vida da filha, não como uma sombra distante, mas como presença real. Passaram a tarde toda juntos. Brincaram, riram, montaram castelos de blocos, pintaram desenhos. Juliana conduzia tudo com uma naturalidade impressionante, sempre incluindo Ricardo, sempre dando espaço para que ele e Sofia se conectassem. Ela não estava tentando ocupar o lugar dele. Ela estava ajudando a construir uma ponte entre pai e filha. E Ricardo era profundamente grato por isso.
Quando o relógio marcou 17 horas, a campainha tocou. Ricardo atendeu e se deparou com Beatriz, carregando sacolas cheias de compras. Ela entrou sem esperar convite, os olhos vasculhando a sala. O que é esse cheiro? Fizemos biscoitos de Natal. Sofia ajudou. Beatriz franziu a testa. Sofia não sabe fazer biscoitos. Agora sabe. Juliana ensinou. Os olhos de Beatriz se voltaram para Juliana, que estava na sala com Sofia. Havia algo frio, calculista, naquele olhar. Juliana percebeu e se levantou, mantendo a compostura profissional. Boa tarde. Beatriz não respondeu, apenas virou-se para Ricardo. Vim trazer as coisas para a ceia de amanhã. Vou preparar tudo como Laura fazia. Peru, farofa, arroz, sobremesas, tudo do jeito que ela gostava. Beatriz, eu disse ontem que Juliana já havia se oferecido para fazer uma ceia simples. E eu disse que não seria necessário. Esta é a casa da minha irmã. E eu vou honrar a memória dela fazendo as coisas do jeito que ela fazia. Ricardo sentiu a irritação crescer, mas tentou manter a calma. Laura não está mais aqui, Beatriz. E Sofia precisa de uma ceia que ela consiga aproveitar. Não de uma ceia carregada de expectativas e rituais que ela não entende. Como você ousa dizer isso? Laura era minha irmã. Eu a conhecia melhor do que ninguém. E eu sei o que ela gostaria. Você sabe o que você gostaria. Não o que Laura gostaria. As palavras saíram mais duras do que Ricardo pretendia. Beatriz arregalou os olhos, chocada. Por um momento pareceu que ela ia explodir. Mas então seu olhar se voltou para Juliana e algo perigoso brilhou ali. Ciúme, raiva, medo. É ela, não é? Essa babá está colocando você contra mim. Está fazendo você esquecer a Laura, esquecer tudo que ela representava. Não seja ridícula, Beatriz. Juliana está ajudando Sofia, só isso. Ajudando ou manipulando. Você é muito ingênuo, Ricardo. Essas meninas sabem exatamente o que fazer. Elas entram na vida de homens vulneráveis, conquistam as crianças e depois vão atrás do pai. É sempre a mesma história. Chega. A voz de Ricardo ecoou pela sala. Sofia se assustou e começou a chorar. Juliana imediatamente foi até ela, pegou-a no colo, acalmando com palavras suaves. Beatriz observava tudo com os olhos faiscando de raiva. Viu o que você fez? Assustou a menina. Você não tem controle emocional para cuidar dessa criança. Eu assustei. Você chegou aqui acusando as pessoas, jogando veneno, criando um ambiente hostil. Sofia não precisa disso. Ela precisa de paz. Ela precisa da família. Eu sou família. Essa aí é uma estranha. Juliana não se defendeu. Apenas continuou acalmando Sofia, sussurrando no ouvido dela, balançando gentilmente. Quando a menina finalmente se acalmou, Juliana a colocou no chão e se virou para Beatriz. A voz calma, mas firme. Dona Beatriz, eu entendo que a senhora esteja sofrendo. Perder uma irmã é doloroso. Mas Sofia não pode ser usada como âncora emocional da senhora. Ela é uma criança. E crianças precisam de estabilidade, não de conflitos. Quem você pensa que é para me dar lições? Eu sou a babá de Sofia. E meu trabalho é proteger o bem-estar emocional dessa criança. Se a senhora realmente se importa com ela, vai entender que precisa controlar suas emoções quando está perto dela. Beatriz deu um passo na direção de Juliana, os punhos cerrados. Ricardo se colocou entre elas. Beatriz, eu acho melhor você ir embora. Eu não vou a lugar nenhum. Vou ficar aqui e preparar a ceia amanhã. Com ou sem a sua permissão. Não, você não vai. Não enquanto continuar agindo assim. Beatriz olhou para ele com uma mistura de descrença e fúria. Você está me expulsando da casa da minha irmã? Eu estou pedindo que você respeite os limites. Sofia precisa de tranquilidade e você está trazendo conflito. Por um longo momento, Beatriz ficou ali, tremendo de raiva contida. Então pegou a bolsa e caminhou até a porta. Mas antes de sair, virou-se uma última vez. Você vai se arrepender, Ricardo. Quando essa mulher mostrar quem realmente é, você vai se arrepender. E eu vou estar aqui para pegar os pedaços. Ela bateu a porta com força. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado. Sofia estava agarrada à perna de Juliana, tremendo.
Ricardo se aproximou e ajoelhou-se na frente da filha. Está tudo bem, Sofia. Papai está aqui. Ninguém vai te machucar. Sofia olhou para ele com os olhos arregalados, assustados, e então, pela primeira vez, ela estendeu os bracinhos para ele. Ricardo a pegou no colo, abraçando com força, sentindo o corpinho pequeno tremer contra o dele. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas, molhando o ombro dele. Ricardo acariciou os cabelos dela, sussurrando palavras de conforto que nem sabia que conhecia. Juliana se afastou discretamente, dando espaço para que pai e filha tivessem aquele momento. Quando Sofia finalmente se acalmou, Ricardo a colocou no sofá e se virou para Juliana. Desculpa por isso. Beatriz está muito complicada desde que Laura partiu. Eu entendo. Luto é difícil. Mas ela precisa de ajuda profissional. O comportamento dela não é saudável nem para ela nem para Sofia. Eu sei. Eu só não sabia como lidar com isso. Me sentia culpado demais para confrontá-la. A culpa é um peso que paralisa, Ricardo. Mas você não pode deixar que ela destrua o que está sendo construído aqui. Sofia está finalmente começando a florescer. Não deixe que ninguém sufoque isso. Ricardo acenou, absorvendo as palavras. Juliana estava certa. Ele havia passado tanto tempo se afogando na culpa que não percebera o quanto isso estava permitindo que outras pessoas controlassem sua vida e a vida de Sofia. Amanhã, vamos fazer uma ceia simples, só nós três. Nada elaborado. Só algo gostoso que Sofia possa aproveitar. Juliana sorriu. Eu acho perfeito. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Ricardo e Juliana ficaram na sala conversando. Pela primeira vez, ele perguntou sobre a vida dela, sobre como ela havia chegado até ali. Juliana contou que sempre trabalhou com crianças que tinham uma irmã mais nova com síndrome de Down e que isso a fizera se interessar por educação especial. Havia estudado pedagogia, feito especializações, trabalhado em escolas, em clínicas, em casas. Cada criança era um universo único, ela dizia, e seu trabalho era encontrar a chave que abria a porta para aquele universo. Sofia é especial. Ela tem tanta coisa dentro dela esperando para sair. Só precisa de tempo e de amor. Você a ama, não ama? A pergunta saiu antes que Ricardo pudesse pensar. Juliana hesitou, mas depois sorriu. Sim, eu amo. É impossível não amar. Sofia é pura, verdadeira, sincera. Ela não sabe fingir, não sabe manipular. Quando ela sorri é porque está feliz de verdade. Quando ela chora é porque está triste de verdade. Ela é a criança mais honesta que eu já conheci. Ricardo sentiu o peito apertar. Juliana conhecia Sofia melhor do que ele. E isso doía. Mas também o enchia de gratidão. Porque mesmo que ele tivesse falhado, mesmo que tivesse se perdido no caminho, alguém havia cuidado de sua filha. Alguém havia amado Sofia quando ele não conseguiu. Obrigado. Por tudo. Por cuidar dela quando eu não consegui. Você está conseguindo agora. É isso que importa. Ela se despediu e foi embora. Ricardo ficou sozinho na sala, pensando em tudo que havia acontecido naquele dia. Beatriz havia cruzado a linha. E pela primeira vez, ele havia se posicionado. Havia protegido Sofia. Havia escolhido o bem-estar da filha acima da culpa, acima do medo, acima do passado. Mas ele sabia que aquilo não havia terminado. Beatriz não era o tipo de pessoa que desistia facilmente. E amanhã seria véspera de Natal, o dia em que tudo iria explodir. O dia em que ele teria que escolher de uma vez por todas entre o fantasma do passado e a possibilidade de um futuro. Ricardo foi para a cama, mas não conseguiu dormir por horas. Sua mente estava cheia de preocupações, de medos, mas também de algo novo. Esperança, frágil, delicada, mas ali, e ele ia se agarrar a ela com todas as forças que ainda tinha. Por Sofia, por Juliana e por ele mesmo. Porque amanhã, quando o sol nascesse sobre São Paulo, ele não seria mais o homem que fugia. Ele seria o pai que ficava. E isso fazia toda a diferença. A manhã de Natal amanheceu diferente em São Paulo. O céu estava limpo, um azul profundo que parecia ter sido lavado durante a noite, e o sol entrava pelas janelas do apartamento
com uma intensidade que acordou Ricardo mais cedo do que ele esperava. Eram 6 da manhã, quando ele abriu os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu aquele peso esmagador no peito. Havia algo leve no ar, uma promessa de que talvez aquele dia pudesse ser diferente. Talvez aquele Natal pudesse trazer algo além de dor. Levantou-se, vestiu-se e foi até o quarto de Sofia. A menina ainda dormia, abraçada ao ursinho de pelúcia, o rosto tranquilo e sereno. Ricardo ficou ali por alguns minutos apenas observando, sentindo uma ternura que há muito não sentia. Sua filha, tão pequena, tão forte, sobrevivendo apesar de tudo, apesar dele. Às 7h30, Juliana chegou. Ela entrou sorrindo, carregando sacolas com ingredientes para a ceia e uma caixa embrulhada em papel vermelho com um laço dourado. Bom dia, trouxe um presente para Sofia. Espero que você não se importe. Ricardo olhou para a caixa, sentindo a garganta apertar. Claro que não. Foi muito gentil da sua parte. Juliana colocou as sacolas na cozinha e começou a organizar os ingredientes. Ricardo preparou café e os dois ficaram ali, trabalhando em silêncio harmonioso, como se fossem uma equipe que já se conhecia há anos. Havia algo reconfortante naquela rotina, algo que fazia Ricardo perceber o quanto havia sentido falta de ter alguém ao seu lado, alguém com quem dividir o peso das responsabilidades, alguém com quem simplesmente estar. Sofia acordou às 8, já procurando por Juliana com os olhos. Quando viu a babá na cozinha, seu rosto se iluminou e ela correu para ela, abraçando suas pernas com força. Juliana a pegou no colo, enchendo o rosto dela de beijinhos, fazendo a menina rir com aquela risada cristalina que agora já era parte da rotina da casa. Feliz Natal, meu amor. Hoje é um dia especial. Natal. Sofia repetiu a palavra, testando-a na língua. Juliana a colocou no chão e mostrou a caixa embrulhada. Isso é para você. Quer abrir? Os olhos de Sofia brilharam. Ela pegou a caixa, sentou no chão e começou a rasgar o papel com cuidado, como se tivesse medo de estragar. Quando finalmente abriu, encontrou um conjunto de blocos sensoriais coloridos, de diferentes texturas, formas e tamanhos. Sofia pegou um por um, sentindo com as mãozinhas, explorando cada detalhe. Estava fascinada. Obrigada. A palavra saiu baixinha, mas estava ali. Juliana ajoelhou-se ao lado dela, mostrando como montar diferentes estruturas com os blocos. Ricardo observava de longe, sentindo uma mistura de alegria e culpa. Ele não havia comprado nada para a filha. Nem havia pensado nisso. Mas Juliana, que conhecia Sofia há apenas 3 semanas, havia escolhido o presente perfeito. Ele se aproximou, ajoelhou-se ao lado das duas. Sofia, papai também tem uma surpresa para você. Ela olhou para ele, curiosa. Ricardo não tinha nada preparado, mas improvisou. Que tal se hoje a gente decorar uma árvore de Natal juntos? Você, eu e a Juju? Sofia olhou para Juliana buscando confirmação. Juliana sorriu e acenou com a cabeça. Sofia então olhou de volta para Ricardo e, para a completa surpresa dele, sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Árvore. Combinado, então. Passaram a manhã inteira montando e decorando uma pequena árvore artificial que Ricardo encontrou guardada no armário. Laura havia comprado anos atrás, mas eles nunca a haviam usado. Agora, com Sofia pendurar ite enfeite com cuidado, com Juliana guiando e Ricardo ajudando, aquela árvore ganhava vida. Não era perfeita. Os enfeites estavam tortos, as luzes mal arrumadas, mas era deles. Era uma criação conjunta, e isso a tornava especial. Por volta do meio-dia, quando já estavam terminando, a campainha tocou. Ricardo atendeu e sentiu o estômago apertar ao ver Beatriz na porta. Ela estava impecável, vestida com um vestido vermelho elegante, cabelos arrumados, maquiagem perfeita. Mas seus olhos carregavam algo sombrio, algo que Ricardo não conseguia decifrar completamente. Bom dia, Ricardo. Vim ajudar com os preparativos da ceia. Beatriz, eu disse ontem que não seria necessário. E eu disse que viria de qualquer forma.
Esta casa também é minha. Laura era minha irmã. Eu tenho o direito de estar aqui, no Natal. Ricardo suspirou. Não queria brigar, não naquele dia. Então abriu a porta e deixou que ela entrasse. Beatriz olhou ao redor, seus olhos parando na árvore de Natal torta e cheia de enfeites mal colocados. Sua boca se retorceu em uma expressão de desaprovação. O que é isso? Uma árvore de Natal. Sofia ajudou a decorar. Laura nunca deixaria uma árvore assim. Ela sempre fazia questão de que tudo estivesse perfeito. Laura não está aqui, e Sofia está. E ela está feliz com a árvore do jeito que está. Beatriz não respondeu. Apenas caminhou até a cozinha, onde Juliana estava preparando os ingredientes para a ceia. As duas se encararam por um longo momento, a tensão no ar tão espessa que parecia possível cortá-la com uma faca. Vim ajudar com a ceia. Juliana manteve a voz calma, profissional. Obrigada, mas está tudo sob controle. Eu não perguntei se estava sob controle. Eu disse que vim ajudar. Beatriz começou a pegar panelas, a abrir armários, a se movimentar pela cozinha como se fosse dona do lugar. Juliana observava em silêncio, sem interferir. Mas Ricardo podia ver a tensão em seus ombros, a forma como suas mãos apertavam o pano de prato. Sofia apareceu na porta da cozinha, ainda segurando um dos blocos sensoriais. Ao ver Beatriz, seu rosto se fechou. Ela recuou, escondendo-se atrás de Juliana. Beatriz notou e algo na sua expressão mudou. Mágoa, ciúme, raiva. Sofia, venha dar um abraço na titia. Sofia apertou a perna de Juliana com mais força, sem se mover. Beatriz deu um passo na direção delas. Sofia, eu estou falando com você. Venha aqui. A voz dela era firme, autoritária. Sofia começou a tremer. Juliana se abaixou, colocando-se na altura da menina. Está tudo bem, meu amor. Você não precisa fazer nada que não queira. Não interfira. Eu sou a tia dela. Eu tenho mais direito sobre essa criança do que você. Ninguém tem direito sobre ninguém. Sofia é uma pessoa, e ela tem o direito de escolher com quem quer estar. Beatriz apertou os punhos, o rosto vermelho de raiva contida. Ricardo sentiu que precisava intervir antes que a situação explodisse. Beatriz, por favor, não faça isso. Não hoje. Fazer o quê, Ricardo? Exigir respeito? Essa menina está sendo ensinada a me desprezar. E tudo por culpa dela. Beatriz apontou para Juliana com um dedo acusador. Juliana não se moveu, mantendo a postura calma, mas Ricardo podia ver a dor nos seus olhos. A injustiça daquelas acusações. Juliana não está ensinando nada. Sofia está reagindo ao seu comportamento, Beatriz. Crianças sentem energia, e a sua energia está pesada, agressiva. Sofia tem medo de você. Medo? Medo de mim? Eu sou a única pessoa que se importa com essa criança além de você. Eu estive aqui todos os dias depois que Laura partiu. Eu que cuidei de tudo quando você fugiu para suas viagens de negócios. E agora essa estranha chega e quer tomar o meu lugar? Juliana finalmente falou, a voz, ainda calma, mas carregada de firmeza. Eu não quero tomar o lugar de ninguém, dona Beatriz, mas a senhora precisa entender que o amor não é posse. Sofia não é um objeto. Ela é uma criança que precisa de carinho, não de controle. Você não sabe nada sobre mim ou sobre o que eu sinto. Você não perdeu uma irmã. Você não sabe o que é ver a pessoa que você mais ama partir e deixar um vazio impossível de preencher. Eu sei o que é perda. E sei que a dor não justifica machucar uma criança. As palavras caíram como uma bomba. Beatriz arregalou os olhos, o rosto ficando ainda mais vermelho. Por um momento, Ricardo achou que ela fosse avançar em Juliana, mas então Beatriz se virou e saiu da cozinha, batendo os pés com força. As horas seguintes foram tensas. Beatriz ficou na sala, reorganizando tudo, mudando os enfeites da árvore de lugar, ajeitando as almofadas do sofá, criando uma atmosfera de desconforto constante. Juliana continuou na cozinha, preparando a ceia com Sofia ao seu lado, mantendo a menina ocupada e feliz. Ricardo ficava entre os dois ambientes, tentando manter a paz, mas sentindo que era uma missão impossível. Quando o relógio marcou 18 horas, Juliana anunciou que a ceia estava pronta.
A mesa estava posta de forma simples, mas bonita. Pratos coloridos, guardanapos dobrados, um centro de mesa com velas. Nada elaborado, nada ostensivo, apenas acolhedor. Beatriz olhou para a mesa e bufou. Laura sempre fazia questão de usar a louça especial no Natal. Esta louça é especial. É a que Sofia escolheu. Beatriz não respondeu. Apenas sentou-se na cabeceira da mesa, ocupando o lugar que sempre fora de Laura. Ricardo percebeu a simbologia, mas decidiu não comentar. Não queria mais brigas. Juliana ajudou Sofia a se sentar e depois serviu os pratos. Frango assado, arroz, salada, batatas. Tudo simples, tudo gostoso, tudo feito com amor. Sofia comia devagar, explorando cada sabor. Estava feliz, tranquila, mas Beatriz observava cada movimento da menina com olhos críticos, julgando, avaliando, esperando pelo erro. E o erro veio. Sofia, tentando pegar um pedaço de batata, deixou cair o garfo. O som do metal batendo no prato ecoou pela sala como um tiro. Sofia, cuidado, você precisa se comportar como uma menina educada. A voz de Beatriz era dura, cheia de reprovação. Sofia congelou, os olhos arregalando de medo. Ricardo ia intervir, mas Juliana foi mais rápida. Está tudo bem, Sofia, foi um acidente. Acontece com todo mundo, não está tudo bem. Ela precisa aprender a se comportar. Laura sempre ensinou que à mesa é preciso ter educação. Sofia tem 5 anos e tem autismo. Ela está fazendo o melhor que pode. Autismo não é desculpa para a falta de educação. Não é desculpa, é uma condição. E Sofia merece paciência, não julgamento. Beatriz jogou o guardanapo na mesa e se levantou, a cadeira raspando no chão com um ruído estridente. Sofia começou a chorar, as mãozinhas cobrindo os ouvidos, tentando bloquear. O barulho, a tensão, o medo. Juliana imediatamente foi até ela, pegando-a no colo, acalmando com palavras suaves. Está tudo bem, meu amor. Está tudo bem. Juju está aqui. Ricardo se levantou também, encarando Beatriz. Chega, Beatriz. Você assustou Sofia. De novo. Eu assustei. Eu só estou tentando educar essa criança. Mas parece que ninguém nesta casa se importa com educação. Nós nos importamos com o bem-estar de Sofia. E você está destruindo isso. Eu estou destruindo. Eu. Quem fugiu por 1 ano e meio? Quem abandonou essa criança quando ela mais precisava? Eu é que estive aqui, Ricardo. Eu é que cuidei de tudo. E agora você tem a audácia de me acusar? Você não cuidou de nada. Você usou Sofia como substituto emocional para Laura. Você está sufocando essa criança com suas expectativas impossíveis, com sua necessidade de controle, com sua incapacidade de lidar com a própria dor. As palavras saíram duras, certeiras. Beatriz cambaleou como se tivesse sido esbofeteada. Suas mãos tremiam, os olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. E então, algo quebrou dentro dela. Toda a raiva, toda a dor, toda a frustração acumulada explodiram de uma vez. Você não tem o direito de me julgar. Você não sabe o que é ver sua irmã partir. Você não sabe o que é perder a única pessoa que realmente te entendia. Laura era tudo para mim. E quando ela partiu, Sofia foi tudo o que me restou. Mas agora vocês estão tentando tirar ela de mim também. Vocês estão tentando apagar Laura, substituir ela por essa intrusa. Ela apontou para Juliana, o dedo tremendo de raiva. Juliana ainda segurava Sofia, protegendo a menina com o corpo, mas seus olhos estavam fixos em Beatriz, firmes e sem medo. Eu não estou substituindo ninguém. Eu estou cuidando de uma criança que precisa de amor e estabilidade. E a senhora, Dona Beatriz, está impedindo isso. Você não passa de uma oportunista, uma aproveitadora que viu um homem viúvo vulnerável e uma criança carente e decidiu entrar na vida deles para conseguir o que quer. E o que eu quero, segundo a senhora? Beatriz deu um sorriso cruel. Segurança financeira, um lar, um homem que possa sustentar você. É sempre a mesma história. Juliana poderia ter se defendido, poderia ter gritado de volta, mas não fez nada disso. Apenas olhou para Beatriz com uma tristeza profunda nos olhos. A senhora não me conhece.
Não sabe nada sobre mim, sobre minha vida, sobre minhas intenções. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu amo Sofia. Amo de verdade. E se a senhora realmente amasse essa criança, ia querer que ela fosse feliz. Mas a senhora não quer isso. A senhora quer controlar, possuir, usar Sofia para preencher o vazio que Laura deixou. E isso não é amor. Isso é egoísmo. As palavras caíram como pedras, pesadas e definitivas. Beatriz ficou ali, tremendo de raiva, de dor, de humilhação. E então algo dentro dela se rompeu completamente. Ela pegou a taça de vinho que estava na mesa e jogou contra a parede. O vidro se estilhaçou, os cacos espalhando pelo chão, o líquido vermelho escorrendo pela parede branca como sangue. Sofia soltou um grito, aterrorizada. Juliana a protegeu, virando de costas para Beatriz, fazendo um escudo com o próprio corpo. Ricardo avançou, colocando-se entre Beatriz e as duas. Saía da minha frente. A voz de Beatriz era baixa, perigosa. Seus olhos estavam fixos em Sofia, que chorava desesperadamente nos braços de Juliana. Não, você não vai chegar perto delas, essa é minha sobrinha. Eu tenho direito. Você perdeu esse direito no momento em que começou a usar Sofia como arma emocional. No momento em que decidiu que suas necessidades eram mais importantes que o bem-estar dela. Beatriz tentou passar por ele, mas Ricardo a segurou pelo braço. Não com força, mas com firmeza. Beatriz tentou se soltar, mas ele não permitiu. Me solta. Não até você se acalmar. Eu não preciso me acalmar. Eu preciso pegar minha sobrinha e tirá-la dessa casa antes que vocês a destruam completamente. Ela tentou se soltar de novo, e dessa vez conseguiu. Avançou em direção a Juliana, as mãos estendidas como garras tentando arrancar Sofia dos braços da babá. O instinto protetor de Juliana agiu imediatamente. Ela se afastou segurando o pulso de Beatriz com uma mão, enquanto mantinha Sofia segura com a outra. Seus olhos, sempre tão calmos, agora brilhavam com uma determinação feroz. A senhora não vai tocar nessa criança com raiva. Tire suas mãos de mim, apenas quando a senhora se acalmar. Ricardo avançou, separando as duas. Beatriz estava fora de controle, os olhos cheios de lágrimas, o corpo tremendo. Ela olhou para ele, para Juliana, para Sofia, e então algo dentro dela desabou. Ela caiu de joelhos no chão, soluçando, as mãos cobrindo o rosto. Laura, minha irmã, eu sinto tanta falta. Eu não sei como viver sem ela. E pela primeira vez, Ricardo viu Beatriz não como a antagonista, mas como o que ela realmente era. Uma mulher quebrada pela dor, perdida na própria tristeza, incapaz de encontrar um caminho que não passasse por controlar os outros. Ele se ajoelhou ao lado dela, colocando uma mão em seu ombro. Eu sei, Beatriz, eu também sinto falta dela. Mas Sofia não é Laura. E você não pode usar essa criança para preencher o vazio que sua irmã deixou. Isso não é justo com Sofia. E não é justo com você. Beatriz olhou para ele, os olhos vermelhos, o rosto molhado de lágrimas. Eu só queria que tudo voltasse a ser como antes. Não vai voltar. Nunca vai. E quanto mais rápido a gente aceitar isso, mais rápido a gente pode começar a construir algo novo. Beatriz olhou para Sofia, ainda nos braços de Juliana, ainda chorando baixinho. Por um momento, algo mudou em seu olhar. Culpa, vergonha, arrependimento. Eu assustei ela, não foi? Sim. Beatriz se levantou devagar, limpando o rosto com as mãos trêmulas. Olhou para Juliana. Desculpa. A palavra saiu, baixa, quase inaudível. Juliana acenou com a cabeça, sem dizer nada. Beatriz pegou a bolsa e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Eu vou procurar ajuda. Você está certo. Eu preciso de ajuda. E então ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. O silêncio que se seguiu era diferente do anterior. Não era pesado. Era reflexivo. Ricardo olhou para Juliana, que ainda segurava Sofia, acalmando a menina com palavras suaves e beijinhos na testa. Está tudo bem agora, meu amor. Acabou. Papai está aqui. Juju está aqui. Ninguém vai te machucar. Sofia, finalmente, se acalmou, os soluços diminuindo até virarem apenas soluços ocasionais. Ela olhou para Ricardo,
os olhos vermelhos e inchados, e estendeu os bracinhos para ele. Ricardo a pegou no colo, abraçando com força, sentindo o corpinho pequeno relaxar contra o dele. Papai protege. As palavras de Sofia eram simples, mas significavam tudo. Ela confiava nele. Finalmente, depois de tanto tempo, depois de tanta dor, ela confiava. Ricardo sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não as limpou. Deixou que caíssem, cada uma delas carregando um pedaço da culpa, um pedaço do peso que ele carregara por tanto tempo. Juliana se aproximou, colocando uma mão gentil no ombro dele. Você fez a coisa certa. Ricardo olhou para ela, para aquela mulher que havia entrado em suas vidas há apenas 3 semanas e mudado tudo, que havia devolvido Sofia para ele, que havia mostrado que ainda havia esperança, ainda havia possibilidade, ainda havia amor. Obrigado. Por tudo. Por cuidar dela. Por me mostrar como ser pai. Você sempre foi pai, Ricardo. Só precisava aprender a escutar. Eles ficaram ali, os 3, abraçados no meio da sala bagunçada, cercados pelos cacos da taça quebrada, pelos restos da ceia interrompida, pelas marcas de uma batalha emocional que finalmente havia terminado. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo sentiu que estava exatamente onde deveria estar. No lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. A noite caiu sobre São Paulo e, apesar de tudo, havia paz naquele apartamento. Uma paz frágil, ainda em construção, mas real. E era suficiente. Por enquanto, era mais do que suficiente. Os dias que seguiram aquele Natal turbulento foram marcados por um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado e sufocante que costumava preencher o apartamento, mas um silêncio reflexivo, como se a casa inteira estivesse respirando fundo depois de uma tempestade. Ricardo não voltou a trabalhar imediatamente. Pela primeira vez em 1 ano e meio, ele ligou para o escritório e disse que precisava de um tempo. Não explicou os detalhes, não deu justificativas elaboradas. Apenas disse que precisava estar com a filha. E, surpreendentemente, isso foi suficiente. Juliana continuou chegando todos os dias, mas agora Ricardo não saía mais do apartamento. Ele ficava, participava, aprendia, observava cada gesto dela, cada palavra, cada forma como ela se comunicava com Sofia. E lentamente começou a fazer o mesmo. No início, era desajeitado, desconfortável, como alguém tentando falar um idioma que nunca havia estudado. Mas com o tempo foi ficando mais natural. Ele aprendeu que Sofia gostava de previsibilidade, de rotinas estruturadas, de avisos antes das mudanças. Aprendeu que ela se comunicava não apenas com palavras, mas com gestos, com olhares, com a forma como tocava as coisas. Aprendeu que cada pequeno progresso dela era uma vitória que merecia ser celebrada. Uma semana depois do Natal, Ricardo estava na sala brincando de montar blocos com Sofia, quando ela fez algo que o deixou sem ar. Ela pegou um bloco verde, olhou para ele e disse: "Papai gosta de verde." Era uma frase simples, 4 palavras apenas, mas significava que Sofia estava prestando atenção nele. Estava aprendendo sobre ele. Estava construindo uma relação. Ricardo sentiu as lágrimas subirem, mas as segurou, sorrindo para a filha. "Papai adora verde. É a minha cor favorita." "Como você descobriu?" Sofia apontou para a camisa dele, que era verde, e então sorriu, orgulhosa de ter percebido. Ricardo a puxou para um abraço, apertando com cuidado, sentindo o coração quase explodir de amor. "Você é muito esperta, Sofia. Muito esperta mesmo." Juliana observava de longe, os olhos brilhando com lágrimas de alegria. Ela não interferiu, naquele momento. Apenas deixou que pai e filha tivessem aquele espaço, aquela conexão que estava sendo construída tijolo por tijolo, bloco por bloco, palavra por palavra. À noite, depois que Sofia dormiu, Ricardo e Juliana ficaram na sala conversando. Havia se tornado um hábito. Eles conversavam sobre o dia de Sofia, sobre os progressos dela, sobre as dificuldades, sobre os planos para o dia seguinte. Mas naquela noite, a conversa tomou um rumo diferente.
Juliana, eu preciso te dizer uma coisa. Ela olhou para ele atenta. Eu estava perdido. Completamente perdido. Quando Laura partiu, eu não sabia mais quem eu era, o que eu era, para onde eu ia. E Sofia me lembrava tanto dela que doía olhar para a minha própria filha. Eu sei que isso é horrível. Eu sei que eu deveria ter sido mais forte, mas eu não conseguia. Então eu fugi. Enterrei tudo no trabalho e deixei Sofia sozinha quando ela mais precisava de mim. E quando você chegou e eu vi o que você conseguiu fazer em apenas 3 semanas, eu senti vergonha, porque você, uma pessoa que mal conhecia Sofia, conseguiu o que eu, o pai dela, nunca consegui. Mas agora eu entendo. Não era sobre conseguir ou não conseguir. Era sobre estar presente. Era sobre tentar. E você me mostrou isso. Você me ensinou a ser pai para a minha própria filha. E eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente por isso. Juliana limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Você não precisa me agradecer, Ricardo. Eu fiz o que qualquer pessoa que ama crianças faria. Sofia é especial. Ela merece todo o amor do mundo. E você está dando isso para ela agora. É isso que importa. Não o passado, o presente, o agora. Ricardo acenou, absorvendo as palavras. E então percebeu algo que vinha sentindo há dias, mas que tinha medo de reconhecer. Ele olhava para Juliana não apenas como a babá de Sofia. Olhava para ela como alguém que havia se tornado essencial em sua vida. Alguém cuja presença trazia paz, cuja voz trazia conforto, cujo sorriso trazia esperança. Mas ele tinha medo de estragar tudo, medo de que ela pensasse que ele estava se aproveitando, como Beatriz havia insinuado, medo de que ela não sentisse o mesmo. Então ele apenas disse obrigado e mudou de assunto, falando sobre os planos para o dia seguinte. Mas Juliana o observava com aqueles olhos verdes profundos, como se soubesse exatamente o que ele não estava dizendo. E sorriu. Um sorriso pequeno, mas que carregava uma promessa silenciosa de que talvez, apenas talvez, ela também sentisse algo. 2 semanas depois do Natal, Beatriz voltou. Ela ligou antes pedindo permissão para visitar. A voz estava diferente, mais suave, mais humilde. Ricardo hesitou, mas depois concordou. Quando ela chegou, estava visivelmente diferente. Os cabelos estavam menos rígidos, a roupa mais casual, o rosto sem aquela expressão tensa que sempre carregava. Ela entrou devagar, como se pisasse em terreno frágil. Oi, Ricardo. Obrigada por me receber. Oi, Beatriz. Entre. Ela olhou ao redor, notando as mudanças. Havia brinquedos espalhados pela sala, desenhos de Sofia colados na geladeira, uma atmosfera de vida que antes não existia. E então, ela viu Sofia brincando no chão com Juliana, montando um castelo de blocos. Sofia olhou para ela, hesitante. Beatriz não avançou. Apenas se ajoelhou no chão, na mesma altura da menina, e sorriu com gentileza. Oi, Sofia. Posso brincar com vocês? Sofia olhou para Juliana, buscando aprovação. Juliana acenou com a cabeça, encorajando. Sofia então pegou um bloco e estendeu para Beatriz. Era um gesto pequeno, mas significava que ela estava disposta a tentar. Beatriz pegou o bloco, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Obrigada, Sofia. Vou colocar aqui, tudo bem? Sofia acenou e voltou a brincar. Beatriz ficou ali, participando em silêncio, respeitando o espaço da menina, sem forçar, sem exigir, sem controlar. Ricardo observava da porta, surpreso com a mudança. Depois de 1 hora, Sofia se cansou e foi para o quarto com Juliana. Beatriz ficou na sala com Ricardo. Eu comecei terapia. 2 vezes por semana, estou trabalhando o luto, a necessidade de controle, tudo. Minha terapeuta me fez ver muita coisa que eu não queria enxergar. Eu estava usando Sofia como substituto emocional para Laura. Estava projetando todas as minhas expectativas nela e estava machucando todo mundo no processo, principalmente a mim mesma. Eu sei que não foi fácil reconhecer isso. Não foi. Mas era necessário. Eu quase destruí tudo, Ricardo. Quase perdi você, perdi Sofia, perdi a mim mesma. Aquela noite de Natal me mostrou que eu estava no fundo do poço
e que se eu não fizesse algo ia acabar sozinha e amarga pelo resto da vida. Ricardo acenou, sentindo uma empatia que não esperava sentir. Eu também estou fazendo terapia. Começou na semana passada. Estou trabalhando o luto, a culpa, a relação com Sofia. É difícil, mas está ajudando. Beatriz sorriu, um sorriso genuíno. Laura ficaria orgulhosa de você, de nós, por estarmos tentando ser melhores. Ricardo sentiu a garganta apertar ao ouvir o nome de Laura, mas não era mais aquela dor aguda e insuportável. Era uma saudade suave, melancólica, mas que não o paralisava mais. Ela ficaria, e ficaria feliz de ver Sofia tão bem. Beatriz acenou. Juliana é incrível. Eu estava errada sobre ela. Completamente errada. Ela realmente ama Sofia. Qualquer um pode ver isso. Ela ama, e Sofia ama ela. Beatriz olhou para ele, avaliando. E você? A pergunta o pegou de surpresa. Ricardo desviou o olhar, sentindo o rosto esquentar. Eu não sei o que você está perguntando. Você sabe, sim. Você sente algo por ela, não sente? Ricardo hesitou. Era a primeira vez que alguém colocava em palavras o que ele vinha sentindo. E, de alguma forma, ouvir isso de Beatriz, de todas as pessoas, tornava tudo mais real. Eu sinto. Mas tenho medo. Medo de estragar tudo. Medo de que ela não sinta o mesmo. Medo de que seja cedo demais, de que Laura achasse que eu estou a substituindo. Beatriz se aproximou e colocou uma mão no braço dele. Laura te amava, Ricardo, e ela ia querer que você fosse feliz. Ela não ia querer que você ficasse preso no passado, sofrendo, sozinho. Se você sente algo por Juliana, se ela te faz bem, se ela faz Sofia feliz, então você deveria tentar. A vida é curta demais para desperdiçar oportunidades de ser feliz. Ricardo olhou para ela, surpreso com a sabedoria daquelas palavras. Beatriz, que antes era a antagonista, agora era uma aliada. Alguém que, apesar de todos os erros, estava tentando ser melhor. Obrigado, Beatriz, por tudo. Por estar tentando, por ser honesta. Ela sorriu. Nós merecemos uma segunda chance. Todos nós. Beatriz começou a visitar regularmente, sempre respeitando os limites, sempre pedindo permissão, sempre participando de forma saudável. Lentamente, a relação dela com Sofia foi se reconstruindo. Não era mais aquela relação sufocante e possessiva. Era algo mais leve, mais genuíno. Beatriz aprendeu a ser tia, não mãe substituta. E isso fez toda a diferença. Os meses passaram. Fevereiro chegou com seu calor escaldante, depois março com suas chuvas torrenciais. Ricardo havia voltado ao trabalho, mas agora com uma rotina completamente diferente. Ele saía mais cedo, chegava mais cedo, trabalhava de casa sempre que possível. Suas prioridades haviam mudado. Sofia não era mais aquela responsabilidade pesada que ele carregava com culpa. Era sua filha, sua menina, e ele queria estar presente para cada momento, cada conquista, cada desafio. Sofia floresceu. Começou a frequentar uma escola especial que Juliana havia recomendado. Fez amigos. Aprendeu coisas novas todos os dias. Sua comunicação melhorou exponencialmente. Ela ainda tinha suas dificuldades, suas limitações, mas agora tinha uma rede de apoio sólida. Tinha o pai presente, tinha Juliana, tinha a tia Beatriz em versão melhorada, tinha professores capacitados, tinha amor. E amor faz milagres. Em uma tarde de abril, Ricardo chegou em casa e encontrou Juliana na cozinha preparando o jantar. Sofia estava na escola, participando de uma atividade extracurricular. Era raro eles ficarem sozinhos. Ricardo entrou na cozinha observando Juliana cortar legumes com movimentos precisos e delicados. Ela estava linda, sempre estivera, mas agora ele se permitia ver isso, permitia sentir isso. Precisa de ajuda? Ela olhou para ele e sorriu. Sempre. Pode descascar essas batatas? Eles trabalharam lado a lado em silêncio confortável, mas Ricardo sentia que precisava dizer algo. Precisava ser honesto, porque guardar tudo dentro estava se tornando insuportável. Juliana, eu preciso te contar uma coisa. Ela parou de cortar e olhou para ele, atenta. Nos últimos meses, você mudou a minha vida.
Não só como babá de Sofia, mas como pessoa. Você me ensinou a ser pai. Me ensinou a ter paciência. Me ensinou que ainda existe amor no mundo. E eu comecei a sentir algo por você. Algo que vai além de gratidão. Algo que me assusta e me emociona ao mesmo tempo. E eu não sei se é cedo demais, se é errado, se você sente o mesmo, mas eu precisava dizer, porque guardar isso está me matando. Juliana o encarou por um longo momento, os olhos verdes brilhando com uma emoção que Ricardo não conseguia decifrar. E então ela sorriu, um sorriso lindo, genuíno, cheio de ternura. Eu também sinto, Ricardo, desde o começo. Mas eu tinha medo de que você achasse que eu estava me aproveitando, como Beatriz disse. Tinha medo de estragar tudo, de perder Sofia, de perder você. Então eu guardei. Mas sim, eu sinto. Eu amo Sofia. E eu amo você. As palavras caíram como bálsamo sobre uma ferida aberta. Ricardo largou a faca que estava segurando e se aproximou dela. Tocou o rosto dela com as mãos, sentindo a pele macia, quente, e então a beijou. Devagar, com cuidado, como se beijasse algo precioso e frágil. Juliana correspondeu, os braços envolvendo o pescoço dele, o corpo relaxando contra o dele. Quando se separaram, estavam sorrindo. Havia lágrimas nos olhos de ambos, mas eram lágrimas de felicidade, de alívio, de algo novo começando. Eu não quero apressar nada. Quero fazer as coisas direito, por você, por Sofia, por nós. Juliana acenou, os dedos entrelaçados nos dele. Nós temos tempo, todo o tempo do mundo. E tinham mesmo. A partir daquele dia, a relação entre eles foi se desenvolvendo naturalmente. Não havia pressa, não havia pressão. Apenas dois adultos que haviam encontrado amor em meio à dor, que haviam construído algo bonito em meio aos destroços. Sofia percebeu a mudança, e em vez de ficar confusa ou assustada, ela ficou feliz, porque a menina sabia, com aquela sabedoria inata que só as crianças têm, que amor não divide, amor multiplica. Um ano depois daquela noite turbulenta de Natal, a família estava reunida de novo. Mas agora era diferente. Ricardo estava na cozinha com Juliana, preparando a ceia juntos, rindo, conversando, trabalhando em harmonia perfeita. Sofia estava na sala decorando a árvore com Beatriz, que agora era uma presença constante e saudável na vida da menina. A casa estava cheia de risos, de vida, de luz. Quando todos se sentaram à mesa para a ceia, Ricardo olhou ao redor e sentiu o peito aquecer. Ali estava sua família. Não era a família que ele havia imaginado ter. Laura não estava ali fisicamente, mas sua presença era sentida em cada risada de Sofia, em cada memória boa que eles carregavam, em cada lição que ela havia deixado. E ele sabia que Laura estaria feliz. Feliz por ele ter encontrado amor de novo. Feliz por Sofia estar florescendo. Feliz por todos estarem tentando ser melhores. Juliana estava ao seu lado agora, não mais como babá, mas como companheira, como parceira, como parte essencial daquela família reconstruída. Eles ainda não haviam se casado, ainda não moravam oficialmente juntos, mas os planos existiam. Planos de um futuro compartilhado, de uma vida construída juntos, de um amor que havia nascido das cinzas da dor e se transformado em algo lindo e forte. Beatriz levantou sua taça de suco, os olhos brilhando. Eu quero fazer um brinde, pelo ano que passou, por tudo que aprendemos, por todas as dores que enfrentamos e superamos, e principalmente por essa família maravilhosa que conseguimos construir juntos. Laura estaria orgulhosa de todos nós. Todos levantaram suas taças, incluindo Sofia, que segurava um copo pequeno com refrigerante. Ricardo olhou para cada um deles, sentindo os olhos arderem de emoção. A família, a superação, ao amor. A família, repetiram todos em uníssono. Sofia bebeu seu refrigerante e então olhou para Ricardo com aqueles olhos castanhos enormes que tanto lembravam Laura. Papai feliz? Ricardo se ajoelhou, ao lado da cadeira dela, segurando as mãozinhas pequenas. Papai está muito feliz, meu amor. Muito feliz mesmo. E você?
Sofia sorriu, aquele sorriso lindo que agora era tão comum. Sofia feliz também. E era verdade. Todos ali eram felizes. Não era uma felicidade perfeita, sem dores ou desafios, mas era uma felicidade real, construída com esforço, com paciência, com amor. Era a felicidade de quem havia passado pelo vale escuro e encontrado a luz do outro lado. A felicidade de quem havia se permitido curar, se permitido recomeçar, se permitido amar de novo. A noite seguiu com risos, histórias, memórias compartilhadas. Sofia se cansou primeiro e foi dormir. Ricardo a colocou na cama, leu uma história, deu um beijo na testa dela e ficou ali por alguns minutos, apenas observando sua filha dormir. Ela estava maior agora, os cabelos mais compridos, o rosto mais maduro. Mas ainda era sua menininha. E ele estava ali, presente, participante, pai. Quando voltou para a sala, encontrou Juliana e Beatriz conversando no sofá, animadas. As duas haviam se tornado amigas improváveis, unidas pelo amor que sentiam por Sofia e pela jornada de cura que compartilhavam. Ricardo se juntou a elas, sentando ao lado de Juliana, que imediatamente entrelaçou os dedos nos dele. Beatriz sorriu ao ver o gesto. Vocês dois são lindos juntos. Laura estaria feliz. E pela primeira vez, ouvir o nome de Laura não doía. Era apenas uma lembrança suave, cheia de amor e gratidão pelo tempo que tiveram juntos, mas sem aquela dor aguda que antes o paralisava. Obrigado, Beatriz. Por tudo. Por ter se esforçado para mudar. Por ser a tia maravilhosa que Sofia precisa. Beatriz limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Eu é que agradeço, por não terem desistido de mim, por me darem uma segunda chance. Eu não merecia, mas vocês me deram mesmo assim. E isso mudou a minha vida. Todos merecemos segundas chances. E terceiras. E quantas forem necessárias. O importante é tentar. É não desistir. É continuar. Eles ficaram ali conversando até tarde, compartilhando sonhos, planos, esperanças. E quando finalmente Beatriz se despediu e foi embora, Ricardo e Juliana ficaram sozinhos na sala, abraçados no sofá, observando as luzes da árvore de Natal piscarem suavemente. Você acredita que faz um ano daquela noite? Juliana suspirou, aconchegando-se mais contra ele. Parece uma vida atrás. Tanta coisa mudou. Tudo mudou. Para melhor. Ela olhou para ele, os olhos verdes brilhando com amor. Para muito melhor. Ricardo a beijou, sentindo a gratidão inundar seu peito. Gratidão pela vida, pelas segundas chances, pelo amor que havia encontrado quando menos esperava. Ele havia perdido Laura, e essa dor nunca ia desaparecer completamente. Mas havia encontrado Juliana, e havia reencontrado Sofia, e havia se reencontrado. A jornada não havia sido fácil. Houvera dor, conflito, lágrimas, desespero. Mas também houvera cura, perdão, crescimento, amor. E no final, valerá a pena. Cada lágrima, cada dificuldade, cada momento de desespero valerá a pena. Porque tudo isso os havia trazido até ali. Até aquele momento de paz, de amor, de felicidade genuína. E enquanto as luzes de Natal brilhavam suavemente e a cidade de São Paulo dormia lá fora, Ricardo soube que estava exatamente onde deveria estar. No lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, sua família, imperfeita, reconstruída, mas verdadeira. E isso era tudo o que importava. A dor ainda existia, mas já não governava. O amor, nas suas múltiplas formas, havia encontrado espaço para crescer. E aquela noite de Natal, que há um ano quase destruíra a família, acabara se revelando o ponto de virada que salvara todos. O momento em que a verdade veio à tona, o medo foi exposto, e o amor finalmente teve permissão para agir. E assim, entre lágrimas e sorrisos, entre despedidas e recomeços, entre dores curadas e esperanças renovadas, aquela família encontrou seu caminho. Um caminho iluminado não pela ausência de dificuldades, mas pela presença constante de amor, paciência e determinação de continuar, sempre continuar, não importa o quão difícil fosse o caminho. Porque no fim,
Era isso que fazia uma família. Não o sangue, não a perfeição, não a ausência de conflitos, mas a escolha diária de estar presente, de amar, de tentar ser melhor. E eles haviam feito essa escolha, todos os dias, e continuariam fazendo, para sempre. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ricardo, Sofia e Juliana tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, de dor transformada em cura, de amor que renasceu quando tudo parecia perdido, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Foi a transformação de Ricardo como pai? A dedicação de Juliana? A cura de Beatriz? Ou o florescimento de Sofia? Todos os dias trazemos histórias, intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que sempre é possível recomeçar, que o amor tem o poder de curar até as feridas mais profundas. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai tocar sua alma e fazer você acreditar que não importa quão escura seja a noite, sempre há um amanhecer esperando.